Então, os dados da pesquisa, em ordem decrescente, nós vimos que a maioria está com dificuldade para conseguir argumentos. Parece que dá um branco, esquece tudo, não vem nada na cabeça, aí você perde tempo, a hora passa e não consegue construir a redação. Em segundo lugar, ficou como começar uma introdução. Aí a pessoa dá um branco, dá o bloqueio criativo, como a gente fala, e não sai nada, não lembra de nada que estudou, não sabe de nada sobre o tema é um bichão. Tá? Eu vou desmistificar isso para vocês. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam, porque, na verdade, eu falo assim, só que de vez em quando eu tento me corrigir, mas se tiver tudo certo, beleza. Se não, vocês me falam. Terceiro, entender o que o tema pede. Nossa, isso é fundamental. Por quê? Porque quando eu não entendo o que o tema pede, eu incorro o risco de dar zero na redação, porque eu posso fugir do tema. Não conseguir organizar as ideias. Nossa, às vezes você está assim, o que eu falo sobre esse tema? Aí vem várias ideias e você não consegue construir uma estrutura, né? Você não consegue pegar o que vai ser argumento, o que vai ser sua tese. Não sei o que é tese, não sei como formular argumento, não sei o que é o tema mesmo. Qual é a diferença de tema para assunto, para título? Calma, a gente já vai ver. Eu fiz uma pesquisa, nessa mesma pesquisa, estava querendo saber qual o seu nível de conhecimento já de redação. Então, eu vi que ficou 50-50. 50-50. Uns já tinham visto um pouco de redação na escola, mas queriam ajuda, e outros estavam perdidos, não sabiam nem por onde começar. E aí, continuando aqui, outros queriam encontrar a solução, no caso aqui a conclusão, outros estão querendo aprender como terminar antes do tempo. Em outra pergunta, eu coloquei, como é que você vai fazer o Enem? Eles responderam, eu vou fazer o Enem porque tem que fazer, porque é um requisito para entrar no ensino, conseguir uma vaga no ensino superior. Outros colocaram, eu nem sei por que eu vou fazer o Enem. Será que você que está aqui é um desses que não sabe nem por que vai fazer o Enem? A gente vai já falar sobre isso. Então, você vai fazer o Enem só porque tem que passar por um processo seletivo. Só que eu quero te dizer que o nosso pensamento ele vai influenciar muito nos nossos resultados. Você tem que definir bem os seus pensamentos. Tem um ditado que diz que a nossa vida é guiada pelos nossos pensamentos. E se a gente não sabe o que quer fazer, a gente não vai ter muito resultado. Então, você tem que saber por que você está se preparando para essa redação, essa prova. Porque senão, você vai ter um esforço danado e não vai conseguir o objetivo que você quer, que é tirar uma boa nota. Então, nós vamos já falar mais um pouco daqui para frente sobre isso. Outra pergunta que eu fiz era sobre a escolha de uma profissão. 50% estava decidido, confiante na carreira que queria seguir, mas 50% estava muito indeciso. Então, não sei se você que está aqui comigo, deixa eu olhar aqui o chat que alguém está falando, não dá para ouvir, 50% estava decidido e confiante no que ia fazer. Não, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ser veterinária, eu vou fazer para fisioterapia, eu vou fazer para isso, para aquilo. Outros falavam assim, eu não sei o que fazer, eu estou perdido, estou sem direção, estou angustiado. Isso é muito importante a gente resolver agora, antes de fazer até o Enem. Tá? Antes de fazer o Enem, também já vou entrar nesse assunto. Eu perguntei também sobre quais problemas que estavam te afetando nos teus estudos. Então, eu quero trazer aqui uma aula diferenciada. Eu não vim aqui só para trazer redação para vocês. Eu vim trazer aqui também autoestima, valorização. Tá? Eu vim trazer aqui um olhar para vocês. Porque isso é importante. Se eu ignorar isso, eu vou dar errado em todas as outras coisas que eu vou fazer. Aí, alguns colocaram assim, eu falei assim, resuma em poucas palavras o que está acontecendo contigo. E eles colocaram, bem aqui, ó, incapacidade, estou me sentindo incapaz, estou com problemas mentais, passando por dificuldade, estou tendo falta de concentração aqui em casa, estou com preguiça porque com essa pandemia eu não consegui entender mais nada, estou desanimado dos estudos, vou tentar o Enem. Estou muito confusa, não sei o que fazer, não sei o que escolher, não sei o que fazer da minha vida. Estou com muita ansiedade, estou com muita pressão, estou com problemas financeiros. Gente, isso é muito grave. Nós não estamos falando só de fazer uma redação. É por isso que você não está conseguindo fazer uma redação.
É por isso que você não está conseguindo ir bem. É porque você tem problemas que estão te atrapalhando. Coisas que estão te bloqueando o teu caminho. Então, você precisa primeiro resolver isso. Quando você resolver isso, você vai dar certo na sua redação. Saber que a redação tem mais a ver com uma mente, uns pensamentos resolvidos e organizados? Sim. Para mim, construir um bom argumento, uma boa escrita, eu preciso estar com os meus pensamentos organizados, limpos, simples, nada de coisa complexa no pensamento. Eu perguntei o que você gostava de fazer, o que você gosta de fazer? Se você gosta de fazer algo, o que você estaria fazendo agora, nesse exato momento? De responder assim, eu estaria viajando, eu estaria dançando, eu estaria numa festa, eu estaria escrevendo um livro. E aí colocou vários hobbies, várias coisas bacanas que poderia estar fazendo. Mas aí eu pergunto para você, por que você não faz o que gosta? O que está te impedindo de você fazer o que gosta? Aí eu perguntei, por que você vai fazer o Enem? Você gosta de fazer o Enem? Apareceu um negócio aqui. Ai, não acredito. Você gosta de fazer o Enem? Gente, se essa conexão cair aqui, não, vamos ingressar em outra reunião, tá? Vai ser difícil, mas vai ser isso. Você gosta de fazer... Vocês entram novamente. Peraí, deixa eu... O que te impede de fazer o que gosta? Aí eu digo, você precisa aprender a desfrutar o tempo todo. Você precisa desfrutar e agora. Quando é que você pensa que você vai parar para desfrutar? Enquanto é solteiro, tem que estudar. Se constituir família, vai ter que ter tempo para trabalhar para a família. Depois, começar a ficar velho. Quando é que você vai desfrutar? Você tem que trabalhar, estudar e desfrutar, e fazer o que gosta, e se planejar. O que existe é o hoje, o futuro, o amanhã não existe. A gente planeja o amanhã, mas ele não existe, o que existe é o agora. O momento mais real da nossa vida é agora, quando estou falando com vocês aqui. Então, eu quero te dizer que a preocupação, ela te bloqueia. Então, se você está preocupado, você não vai conseguir desenvolver uma boa argumentação, vai conseguir fazer uma introdução. No dia, se você estiver ansioso no dia, se você estiver só preocupado com o seu resultado, você está gastando energia em coisas que não vai resolver. Você em vez de focar em preparar o seu repertório, em vez de resolver esses problemas que estão te atrapalhando, as suas energias estão sendo dissipadas nessa preocupação. Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque se você não estiver bem com você mesmo, você não vai bem em canto nenhum, nada. Nem na escola, nem no trabalho, nem na família, nem no namoro, nem no casamento, não sei se alguém é casado aqui. Você precisa ir bem com você mesmo. Você precisa ir bem consigo mesmo. Como é que você está com você mesmo? Você se ama? Você se ama? Você acha que você é importante? O que você acha de você mesmo? Porque um estado que diz que assim como você pensa na sua alma, assim é. Se você não pensa muita coisa sobre você, então quem que vai pensar? Quero dizer que tudo começa quando você está bem com você mesmo. Responda aí para você mesmo. Você está bem com você mesmo? Porque não tem como você ficar bem com você mesmo se você... Eu coloquei o nome de Resgate Day, porque tem gente que precisa ser resgatada na sua autoestima, na sua autovalorização. E quando você sabe quem você é, você vai dar certo em tudo que você fizer. Mas se você chegar lá na prova se sentindo um lixo, se sentindo derrotado, se sentindo ninguém, você já está auto-sabotando. Então, eu vim te resgatar o teu potencial. Eu quero dizer que você é capaz de tudo que você pensar na sua mente. Tudo que você pensar na sua mente, você é capaz. Nada pode te limitar. Sabe onde é que está o acesso? Aqui, ó. Aqui que tudo começa. Primeiro, tudo começa na nossa mente. Por exemplo, você pode estar se sentindo um caos. Eu estou um caos dentro de mim. Eu estou terrível. Mas como foi que Deus fez o mundo? Ele fez o mundo a partir do caos. Estava lá a terra sem forma e vazia.
Ele criou tudo que a gente vê. Estou falando com vocês e estou mexendo aqui nesse Zoom para ver se a gente continua mais tempo. Se cair, eu vou colocar novamente o link lá e vocês entram, por favor. Talvez você esteja se afogando em muitas coisas e você não está dando conta porque você está sobrecarregado de tanta coisa. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas eu quero te dizer que você não precisa fazer mais nada para ser aprovado. Você não precisa fazer mais nada, você já é aceito desde que você nasceu. Se você nasceu, porque você já foi aceito. Então, não precisa fazer mais nada para que você seja mais amado do que você já é. Você já é amado desde o dia que você nasceu. Então, não precisa provar para a sociedade, a ninguém mais que você é capaz. Eu falo isso porque quando eu usei isso na minha vida, comecei a dar certo na minha vida. Por que tem um monte de gente fracassada? Porque não atenta para isso. Uma pesquisa mostra que 70% das pessoas estão infelizes no que fazem. Infelizes. Por quê? Porque só vão fazendo as coisas por fazer, só entram no trabalho por trabalhar, só estuda por estudar, não vê sentido no que faz. Então, você quer começar com o pé direito, certo? Então, começa certo. Por isso que eu coloquei uma pergunta lá. Você sabe o que você quer fazer? Ah, não sei, estou indeciso. Por quê? Porque você precisa primeiro saber quem você é, as suas capacidades, para você escolher uma profissão que você se identifique. Bom, aí você fala assim, mas é muito difícil, tá difícil que eu tomar essa decisão na minha vida. Por que tá difícil tomar decisão? Tomar decisão não é difícil, é só resolver. É só decidir. Às vezes você fica pensando no que os outros vão dizer. Para mim, eu preciso ser sempre perfeita em tudo, mas não consigo alcançar essa perfeição, porque você nunca vai alcançar. Nunca vai alcançar a perfeição. Por quê? Porque todos nós somos falhos. Sabe, tem um que é perfeito, que é Deus. Ele já foi perfeito por nós e já morreu por nós. Agora a gente só precisa viver e desfrutar. A gente nunca vai ser. A nossa natureza é falha. Mas nele eu consigo tudo que eu quero, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso. Beleza, treineiro. Vou dizer uma coisa para vocês que vocês vão ficar chocados. Quem é mais terceiro ano? Terceiro ano, ó. Terceiro, vai colocando aí. Vamos interagir para ninguém dormir, senão, meu Deus. Terceiro, segundo. Quem aqui já concluiu e está fazendo o Enem pela segunda ou terceira vez? Quem estiver fazendo pela segunda vez, coloca assim, 2x, que eu vou saber. Ou 3x. Ó, vou dizer um dado para vocês muito real, que eu peguei dos sites oficiais. Foi constatado que em 2018, eu não vi o dado do ano passado, minto, não vi de 2020, foi em 2019. Ó, foi constatado que os alunos treineiros foram os que tiraram nota mais alta no Enem em relação aos concluintes. Aí eu fiquei, como assim? Aí caiu a ficha em mim. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Quem está no último ano está se sentindo pressionado porque tem resultado, tem que passar de ano, tem que passar no Enem, tem que fazer faculdade. E aí essa pressão acaba bugando o seu sistema. Quem está no segundo ano, vou fazer só para testar. Despreocupado com isso, ele vai bem. Pegou o código? Você tem que estar despreocupado. Então, essa aula hoje não é só questão de fazer técnica. Ai, técnica, técnica. Ai, eu quero, como é que a gente diz, meu Deus? Eu quero o esqueleto da redação. Não, isso vai te atrapalhar. Vai dar um bug, vai dar um branco, você não vai. Eita, tem um monte de gente querendo entrar aqui, meu Deus. Vamos entrando aí, gente. Vamos entrando. Admitindo, todo mundo aqui. Então, a questão é mais você estar melhor com você mesmo, sua mente, do que exatamente o cara está só treinando. Não fez nem o terceiro ano ainda. O cara tem uma nota melhor. Então, tudo tem mais a ver com a sua mente, com o seu bem-estar, do que exatamente com o conhecimento. Então, agora, eu quero dizer para você, começa a colocar tudo na tua mente. Deixa eu ver que alguém escreveu aqui. Eu acho que eu não estou nessa lista aí, não. Mas até que me saí melhor do que eu achei que seria. Tá vendo? Agora é o terceiro ano. Aí, no terceiro ano não tirei uma nota boa. Vai tirar, porque agora você vai mudar a sua cabeça. O mindset, né, que a gente diz, que é a configuração da mente, é a mentalidade. Olha só,
quero que você agora relaxe. Respira fundo e relaxa para a gente poder ver agora o material. Relaxa, tira a tensão do ombro. Eu estou com muita tensão no ombro, ele começa a arder aqui no pescoço. Eu durmo e acordo com o meu corpo moído, quando eu estou com muita tensão. Então, respiro com o nariz e solto com a boca. E relaxo. Tanto que hoje, eu estava mais preocupada ontem do que hoje. Porque hoje já foi assim, ó, é tudo ou nada. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem, então vamos embora. E a gente se dá bem. Quando a gente está com medo, o nosso corpo ele paralisa automaticamente, porque é um mecanismo do cérebro. Mas quando a gente está com coragem, a gente está pronto para atacar ou para fugir. O cérebro é assim, ou ele ataca ou ele foge. Se você tem medo, ele trava. Nem consegue correr, nem consegue avançar. Você tem que eliminar o medo não existe, ele é uma coisa só da sua cabeça, da sua mente. A redação ela é menor do que você pensa, você pensa que ela é um gigante, mas você é maior do que ela. Trava na hora de escrever, por que você trava na hora de escrever? Porque o seu cérebro ele é passivo, o cérebro ele não... Opa, tem gente aqui querendo entrar. O cérebro ele não trabalha no modo ativo, ele trabalha no modo passivo, tá? Então, quando você vai escrever, você está ativando ele, você está querendo que ele coloque para fora algo. Mas aí, como ele é preguiçoso, aí você demora. Então, eu quero dizer que isso é um sistema normal, uma programação normal do cérebro, que é para poupar energia. É tanto que você sente mais sono, mais vontade de estar sentado, mais vontade de estar deitado, mais vontade de estar assistindo do que fazendo outra coisa. Por quê? Porque é uma coisa natural do seu corpo. Então, o cérebro não quer aprender inglês, ele não quer escrever, ele não quer ler, entendeu? É possível treinar ele com o quê? Desenvolvendo um hábito. Você faz, aí agora aquilo entra para a rotina dele e ele pega, não encrenca mais. Então, você vai ter que fazer redação todos os dias. A partir de hoje, você vai escrever uma por dia. Eita, mas vai forçar muito. É para forçar. No dia, você vai olhar para aquilo, oxe, aqui, fichinha para mim. O que é a arquitetura do texto, narrativo argumentativo? Eu vi lá que tinha pessoas assim que já tinham visto um pouco na sala de aula e tinha pessoas que já tinham feito cursinhos, e tinha pessoas que estavam precisando de ajuda. Então, por isso que eu vou fazer mesmo um apanhado geral, mas bem rápido. O que é o dissertativo argumentativo? Esse tipo de texto, gente, ele tem dupla estrutura, né? Dupla natureza. Ele é dissertativo porque ele quer que você apresente fatos, você comprove, que você exemplifique, que você coloque dados. Já até falei de novo. Ele é argumentativo porque, ao mesmo tempo, ele quer que você opine, que você dê uma opinião, que você se posicione. Então, tem gente que foge do tipo? Sim, tem gente que faz só um texto argumentativo. Ele coloca só as ideias dele e não apresenta nenhum argumento, ou nenhum dado. E tem gente que faz só texto dissertativo. Por exemplo, quando a gente faz TCC, né? Eu vi lá que 1 ou 2 iam fazer TCC. Quando a gente faz TCC, é só texto dissertativo, TCC. A pessoa só vai colocando lá as ideias, colocando, e é isso, é por A mais B, por A mais B, é só dissertativo, TCC. Mas a redação é dissertativo, argumentativo. Então, você, além de se posicionar, você tem que dizer por que você está se posicionando. E tem que colocar um dado. Então, para quem não sabe aí, não sei se tem alguém iniciante aí, nota 0 quem foge a estrutura. E, além disso, essa dupla natureza, a estrutura mesmo dele é textual, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, quando você não segue essa estrutura, você também vai ser penalizado aí, você vai perder pontos aí. Ou se não vai ser zerado, tá bom? É por isso que a Emily fechou aqui, que ela estava bem aqui comigo, né? Tudo bem, Emily. Continuando aqui, eu coloquei aqui para vocês um tipo de texto que ele foge da tipologia dissertativo argumentativo. E a pessoa que escreveu aqui, que é uma redação real, viu, gente? Ele colocou uma outra tipologia. Ele colocou o tipo narrativo. Então, colocou isso aí, vai prejudicar o texto. Se for predominante, vai levar a 0.
Se não for tão predominante, ele vai ser descontado na competência 2. Olha lá. Uma tarde de domingo, enquanto assistia aos jogos do Campeonato Brasileiro, na mídia tradicional e quase ultrapassava a TV aberta, me deparo com uma oferta de um determinado veículo que me interessou. E passo a buscar informações sobre o mesmo na internet do celular. Resultado, a cada site acessado, recebo diversos informes publicitários de veículos de diversas montadoras. Isso não é um milagre dos robôs, isso é a coleta de dados da operadora de internet. Esse aqui foi relacionado ao tema da manipulação, né? Do comportamento do usuário e do controle de dados, que foi o tema de 2018, se não me engano. Então, ele começou aqui a introdução narrando, então já prejudicou o tipo textual dele, a redação dele. Então, cuidado com narrativas, não coloque esse tipo de narrativa. Eu vou dar um exemplo aqui, exemplo de como selecionar dados. Outra coisa que eu quero falar, esse aqui foi só um exemplo, não fugir do tipo textual, então você vai ser penalizado na competência 2. Outra coisa que eu quero deixar bem claro. Oi. Essa introdução tem em primeira pessoa? Aqui está em primeira pessoa, mas não pode. Sim. Tá? O texto tem que ser impessoal. Terceira pessoa, é como se você estivesse falando de alguém, do ele, né? No caso, é o ele ou ela. Sempre tem que ter muito cuidado com o posicionamento aí. Não pode ser em primeira pessoa. Eu vi outras redações nota 1000 que a pessoa estava se incluindo, ou seja, ela estava escrevendo na terceira pessoa, na primeira pessoa do plural. Essa aí ganhou 1000. Eu não sei como foi que eles avaliaram lá. Outra coisa que eu quero ressaltar é que tema é diferente de assunto, para você não se confundir. Assunto, ele é mais amplo, mais global. Por exemplo, violência é um assunto, ele é amplo. Agora, quando eu falo a persistência da violência contra a mulher, já é um tema, porque ele está mais específico. Eu quero falar só da violência contra a mulher. Ou então, eu quero falar só da violência com as crianças. Ou então, só o maltrato dos animais. Isso é um tema, porque ele é um recorte do tema, do assunto geral, que é violência, porque tem violência virtual, tem violência verbal, tem violência física. Então, você não se confundir. Por quê? Porque tem gente que foge do tema quando ele começa a abordar de uma maneira muito global. É porque a violência, só porque lá no tema está lá, a persistência da violência contra a mulher. Aí ele fala só de violência. Então, ele está fugindo. Porque ele não está abordando o tema de maneira integral, que é focado para a mulher, que é focado para essa recorrência. Estou usando esse tema como exemplo, vou usar outros, tá? Não posso usar o do futuro, porque ainda não sei. Então, você tem que ter muito cuidado para você não confundir tema com assunto. O tema, ele está naquele título que ele te dá lá. As 3 principais palavras daquele título é o tema. Quando eu digo assim, democratização do acesso ao cinema. Democratização, tem que mencionar isso na sua redação, tem que fazer os argumentos para isso. Acesso, cinema. Não pode falar só de cinema, não pode falar só de arte separado. Democratização, acessibilidade. Tem que estar unindo tudo isso. Outra coisa, o que é o tema? O tema, ele é um problema. Agora vai facilitar muita coisa para você, porque eu vi muita gente colocando lá, não sabia compreender o tema. A competência 2 diz que a pessoa precisa ler os textos motivadores e compreender a proposta do tema. E o que é o tema? O tema é um problema. Ele sempre vai apontar para um problema. Por exemplo, a persistência da violência contra a mulher, isso é um problema. A democratização do acesso ao cinema no Brasil é um problema. Por quê? Porque isso não está democratizado, ou seja, não é todo mundo que tem acesso. Ou então, manipulação do controle de dados de usuários, não sei o quê. Opa, estamos evidenciando um problema aqui, que os usuários estão sendo manipulados através do acesso do controle dos dados que essa pessoa deixa na internet. Então, toda vez ele vai apontar um problema social. Então, não precisa ficar assim, viajando, ai, meu Deus, eu não entendi nada. Sempre é um problemão. Então, pensa assim, nossa, isso aqui é um problema. Caramba. Aí, como que eu vou encontrar os argumentos? Você vai ter que pensar assim,
Quais são as causas desse problema, então, que está sendo apontado? Em 2020 foi o estigma das doenças... eu esqueci agora, acho que é o estigma das doenças mentais. Então, assim, o que é estigma? É um preconceito. Por que há esse preconceito? Aí, olha só os argumentos. Por que há esse preconceito em relação às doenças mentais? Por que as pessoas sofrem discriminação quando ela diz que ela está com depressão, por exemplo? Por quê? Por quê? Porque você está criando argumentos. Qual é a causa disso? Por que isso acontece? Aí você vai anotando lá no seu rascunho. Agora, se isso acontece, quais são as consequências? As pessoas muitas vezes se isolam, elas travam, elas são perseguidas, elas sofrem bullying. Aí você vai colocando. Por quê? Porque isso vão se tornar os seus argumentos. A causa e a consequência vão se tornar os seus argumentos. Por quê? Porque eu tenho um problema, eu tenho que argumentar sobre ele. Então, eu vou argumentar ou apontando as causas desse problema, por que ele acontece, ou eu vou argumentar apontando as consequências, os impactos dele na sociedade. O que é a tese? Quando eu me posiciono. Eu vou já colocar exemplos de redação para vocês irem vendo. Eu só quero logo ver essa abordagem geral e já vou colocar. Você fala assim, a pessoa fala assim, realmente... Você fala. A quantidade de linhas para ser utilizada na introdução? Bom, de acordo com os meus cálculos, você pode colocar 7 ou 8 linhas na sua introdução. Ok, são 30 linhas. Dividido para 4 parágrafos, introdução, um parágrafo. Desenvolvimento, 2 parágrafos, porque você tem que ter 2 argumentos. Vai desenvolver um argumento 1 no primeiro parágrafo, argumento 2 no segundo parágrafo. Vou já mostrar para vocês como monta isso. E o último, o quarto, é a conclusão. Tem gente que gosta de fazer 3 parágrafos, então aí vai ter que manjar bem para não te atrapalhar nisso, mas a gente recomenda muito que se faça 2 argumentos, porque cada argumento você vai explicar ele em um parágrafo separado do outro. Então, nesse caso, se dão 30 linhas, dividido para 4, vai dar aí 7, que vai dar uns 28, né? Aí joga mais um para a introdução, joga mais um para a conclusão. Profe, os argumentos ficam no desenvolvimento do texto? Isso, os argumentos, você cita ele na introdução, você cita ele, deixa eu logo colocar aqui numa introdução para você ver melhor. Está mais para frente, aqui. Vamos colocar essa introdução aqui, ó. Como criar uma introdução bem estruturada que demonstre o domínio do português. Eu já coloquei essa daqui pintadinha para não demorar muito na nossa aula. Ó, isso aqui, ó. As primeiras 2 décadas do século XXI no Brasil e no mundo globalizado foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação e comunicação, as TICs. E, nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Esse aqui ele fez uma contextualização do tema. O tema era essa questão do controle de dados, né, da manipulação. Ele fala, olha, isso aqui houve um enorme avanço, tal. Então, ele coloca esse dado aqui, essa citação, essa alusão histórica. Ele coloca assim, ó, em contrapartida, ou seja, ele volta atrás. Um avanço foi, mas eu noto que aí ele se posiciona. Isso aqui em laranjado significa que a tese dele está se posicionando. Ele vê que tem esse problema que foi apontado na redação, ele usa um contexto histórico para dizer, não, gente, isso aqui foi um avanço, a gente reconhece. Mas eu vejo que é um problema. Nota-se que essa realidade impôs novos desafios à sociedade contemporânea. Ou seja, isso aconteceu, mas trouxe um desafio para nós. Trouxe um problema. Uma possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Ele já reitera o tema, ou seja, ele menciona o tema aqui, só que ele coloca outras palavras. Uma possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Desse modo, então, concluo que torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática. Ele coloca agora os argumentos dele.
Então, já que tem um problema, então nós temos que analisar quais são esses problemas. Então, ele quer dizer aqui quais são as consequências. Olha só, eu disse que poderia ser as causas ou as consequências. Então, ele coloca aqui, sabe quais são as consequências disso? Ele coloca argumento 1, a perda da autonomia do pensamento. Essa questão do digital, a pessoa nem precisa mais pensar, porque tudo está ali, ó, pam, 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 os anúncios, né? Então, eu coloco aqui, ó, argumento 1, que ele cita, e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Ele resolveu usar esse outro argumento aqui, que poderia ter muitos outros, só o que veio na cabeça dele na hora que ele estava planejando. Ele falou assim, não, o pessoal usa usado para me manipular? Ah, pode ser através das fake news, para poder ganhar mais votos. Né? Na época da política, é muita manipulação no meio digital. Ou então, a pessoa não pensa mais, tudo ali na cabeça dela, na frente dela, no celular. Ele usou esse avanço, fosse um problema para nós, e precisa ser analisado. Como exemplo, a autonomia, o primeiro argumento, e o segundo, os processos democráticos, políticos democráticos. Não coloquei a continuação dessa introdução, mas tem outra que eu vou mostrar como isso acontece. Aí, nesse próximo parágrafo do desenvolvimento, ele vai falar só sobre a perda da autonomia do pensamento. Aí ele vai colocar como isso acontece, vai colocar um dado. E aí, no outro parágrafo, ele vai comentar só sobre a sabotagem dos processos políticos, como que isso acontece, vai colocar um dado. Na conclusão, ele vai retomar tudo isso e vai dizer, gente, para acabar com esses impactos, é preciso fazer tal coisa. Aí ele vai colocar uma solução para que acabe com essa perda da autonomia e para que acabe com essa sabotagem dos processos políticos. Então, a solução, a proposta de intervenção, é quando você propõe a resolver os problemas ou os impactos, ou as causas, ou as consequências apontadas por você em decorrência daquilo que você falou sobre o tema. Vamos ver mais redação, você vai clarear muito mais a sua mente. Vamos botar aqui início. O tema é sempre um problema, você pode argumentar, né? Vou já chegar lá nos argumentos, aí eu coloco. O que é a tese? É o seu posicionamento. Deixa eu colocar aqui. Posicionamento. A tese é o seu posicionamento. Você tem que posicionar. Não, isso acontece. A democratização do acesso do cinema no Brasil. Evidente que muitas pessoas não têm acesso ao cinema no Brasil, devido a isso e aquilo. Então, eu me posicionei dizendo que eu acredito, que eu concordo, que sim, ainda falta uma democratização do acesso ao cinema. Título. Gente, título não tem nada a ver com tema, não tem nada a ver com tese. Para quem não sabe. Título, na verdade, é uma palavra, uma frase que você vai resumir tudo aquilo que você falou no seu texto. E eu recomendo que você não coloque título, porque ele não vai contar em nada para a pontuação do seu texto. Pelo contrário, se você cometer um erro no título, colocar algum impropério, alguma coisa que não está batendo, você vai até perder ponto. Então, você foi incoerente com o que você está falando. E sem contar que você vai perder uma linha que você poderia estar argumentando. Então, não coloca título. Já começa a escrever logo na primeira linha, não pula a linha, tá bom? Eu vou mostrar uma alteração aqui que a pessoa pulou a linha e começou a escrever na segunda. Bom, nota 0 para quem foge do tema, ou seja, ou a pessoa foge completamente ou a pessoa tangencia. Vou já explicar o que é isso. Por exemplo, no tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, tema de 2018. Fugiu do tema, só quem falou de propaganda. É porque as propagandas, os anúncios estão toda hora na nossa frente, aparece toda hora para a gente comprar. Quem só falou de anúncio e propaganda, fugiu do tema. Quem falou só de redes sociais, porque as mídias sociais, porque as pessoas só ficam na rede social, porque as pessoas não têm mais nada, só ficam assistindo, as crianças. Eu li várias redações e vi isso. Quem falou só disso também, que manipula o comportamento da pessoa, também fugiu do tema. Por quê? Porque as palavras principais desse tema é manipulação do comportamento, controle de dados. Por quê? Porque quando eu falo de manipular o comportamento do usuário ou controle de dados na internet, está falando do tema de modo amplo. Agora, quando eu falo só do dado, porque as pessoas se cadastram, recebem a propaganda, está tangenciando. Porque os usuários estão só manipulados, porque eles fazem o que os anúncios querem. Tá? Tangenciando. O que é o tangenciamento?
quando você aborda parcialmente o tema. Fala só sobre o controle ou só sobre a manipulação. Então, na democratização do acesso ao cinema, fala só sobre democracia e não fala do cinema. Ou então fala só sobre cinema e não fala da democratização. Agenciar, fala de modo superficialmente. Olha um exemplo aqui. A internet hoje se tornou um grande meio de comunicação, tanto para o trabalho quanto para estudar. Bem aqui, ok, ela mencionou, né? Ela mencionou o tema aqui. Trouxe grandes benefícios, só que também perigoso para quem não souber usar, especialmente por crianças que têm muito cuidado por causa disso, pornografias e pedofilia. Se tornou uma coisa indispensável também para aqueles que têm parentes e amigos distantes. Muitos usam para estudar, fazer pesquisas, fazer cursos online, fazer novas amizades. Acabou. Essa redação aqui já teve fim. E essa pessoa, ela fez uma redação assim, não foi insuficiente, não levou zero, porque zero só leva se você fizer até 7 linhas, de 7 linhas para baixo. Aí leva zero, é insuficiente. Daqui para cá, ela é avaliada, só que ela não está com a estrutura completa, a pessoa abordou parcialmente, tangenciou o tema, não foi profundo, não tem aí dados, a argumentação não está bem desenvolvida, então, seriamente, essa redação foi prejudicada. Vamos lá. Margens, parágrafos e translineação. Gente, é só para reforçar. Não faça uma redação sem parágrafos, você tem que dividir ela pelo menos em 4 parágrafos. Um para introdução, 2 para cada desenvolvimento e 1 para conclusão. Cuidado com a margem, não ultrapassa a margem. Deixa a letra passando daquele risquinho, não, que vai ser pode não, vai ser descontado o ponto lá na competência 1. Translineação é quando você vai escrever uma palavrinha, aí tem que colocar não terminou, aí você coloca aquele tracinho, né? Coloca o tracinho na frente da palavra, não coloca ele embaixo e nem em cima da linha e nem depois da linha, tem que ser antes da margem. Tem que colocar o tracinho. Cuidado para você não separar a sílaba de um modo também errado, porque você vai perder ponto na competência 1. Então, vamos supor, você vai falar de piscina, cuidado, porque aqui eu tenho um dígrafo. Um encontro consonantal, então eu tenho o S e o C. O S fica na primeira linha, tracinho, e o C vai para baixo. Se é 2R, se é dígrafo, R na primeira linha, o outro R vai para baixo, e assim por diante. Letra. Tanto faz você escrever com letra cursiva, quanto com letra de bastão, vai ser aceito. Você só não pode fazer uma redação ilegível, porque ela nem vai ser corrigida. Tá? Já vai levar zero de cara. Você pode escrever com a letra mais feia do mundo, mas ela tem que ser legível. Alguém tem que conseguir entender o que você está escrevendo. Tá bom? É só isso que é a exigência. Argumentos. Chegou aqui na parte do argumentos, não vamos fazer análise da redação. Argumentos. Então, o que eu estava falando? Os argumentos são a sua opinião, tá? Mais precisamente, são as causas do problema identificado. Ou as causas ou as consequências. Deixa eu colocar aqui também. Consequências. É muito simples. Viu o problema, que é o tema, né? Vamos falar assim. Viu o problemão lá? O que causa isso? Anota, tudo que vier na sua mente. Quais são os impactos disso? As consequências na sociedade que eu observo, que eu sei. Anota tudinho. Anota tudo. Depois, a questão do repertório, que eu vou falar mais um pouco na frente, depois você vai ver o que você sabe sobre isso. Eu assisti alguma série recentemente, ou na minha vida, que falava sobre esse tema. Se for sobre suicídio, qual filme que eu vi que tinha suicídio no filme? Entendeu? Foi de jornal, de notícia que eu vi que estava tratando desse tema. Cita. Por exemplo, se eu for citar um filme, é obrigatório colocar o nome do diretor que criou o filme? Do diretor? Ou só o nome do... Sim, ou só o nome do filme. Só o nome do filme. Coloca assim, no filme tal, eu trouxe até... Não trouxe aqui. Coloca assim, no filme, sei lá, qual é o nome do filme? No filme, já faz tempo que eu não assisto filme, né, gente? Por exemplo, se for citar, por exemplo, no filme Coringa, dirigido pelo diretor... Não precisa falar o nome do diretor, não. Só coloca o Coringa aí mesmo. No filme Coringa, o personagem tal, né? Coloca assim. Ou então o diretor, mas não precisa colocar o nome dele. Precisa abordar tal temática, ou então abordou tal temática.
evidenciando isso, tal. Não precisa entrar em mais detalhe. Por quê? Porque ele vai ver que o argumento ele é legítimo, porque realmente tem esse filme. Eu ia falar um pouco mais sobre argumento legitimado e não legitimado. Então, tem um argumento que a pessoa vai usar e... Opa, tem alguém entrando. Argumento que a pessoa vai usar que não é legitimado, ou seja, ninguém reconhece esse argumento. Não saiu no jornal, não faz parte das áreas do conhecimento, como filosofia, sociologia, história, geografia, química, biologia. Você pode usar esses argumentos. São argumentos são dados, né? Citações, exemplificações legitimadas. Com o tempo, ele se consolidou, virou parte do conhecimento didático, né? Você pode usar as coisas que você aprende em sala de aula, principalmente. Agora, você fala assim, porque lá na minha rua, na minha cidade, na minha rua, tem isso. Aí o pessoal, um fato? Mas não é legitimado, entendeu? Isso é uma coisa que todo mundo tem noção. Quem vai pesquisar lá o argumento, ele comprova que existe. Aí você vai conseguir pontos. Se não, pode colocar 1000 argumentos, 1000 dados, não vai valer nada. Vai ser descontado ponto aí na terceira competência, que é sobre seleção, organização e tal, de argumentos, né, de dados. No século XIX, os avanços tecnológicos e científicos proporcionaram à populações novas alternativas de lazer, dentre as quais se pode citar o cinema, porque ele está fazendo uma contextualização do tema, está fazendo um resgate histórico. No Brasil, ele está fazendo uma comparação agora. No Brasil, tal forma de diversão tem se destacado, uma vez que promove a interação com o público de maneira singular, ou seja, única. Isto é, aí é uma explicação aqui, quando usa isto é, ou seja, está explicando o que disse anteriormente. Ou seja, gera muitas emoções aos indivíduos, é uma coisa peculiar do cinema. Apesar disso, já é usado para contradizer o que foi dito anteriormente. Apesar disso, verifica-se que em nosso país o acesso ao cinema não é disponibilizado a todos os cidadãos. Não é que tem um erro mesmo gramatical. Profe, Oi. em vez do apesar disso, a gente poderia colocar o mas? Sim. Se aqui é uma questão de contra-argumentação, de contradição, qualquer um dos conectivos pode ser colocado nesse lugar. Apesar disso, mas, Portanto, entretanto... Portanto, também? O portanto, ele já é conclusivo. Aí tu não pode colocar ele aí. Tá bom? Tá bom. O portanto é só para concluir a ideia. Eu vou ter exemplo do portanto aqui, eu vou já te mostrar. Apesar disso, entretanto, todavia, diferentemente disso, verifica-se que em nosso país o acesso ao cinema não é disponibilizado a todos. Apesar de ser tão bom, não é. Aí coloca agora, aqui, gente, já é a tese. Está dizendo que ela acredita sim que realmente não é acessado. Aí o que ela coloca de argumentos? Seja por falta de investimentos, seja por alto custo cobrados das empresas para assistir o filme. Então, ela pensou, ela estava fazendo um projeto de texto dela. O que eu vou colocar aqui? Isso aí é um problema mesmo, realmente, eu reconheço. Aí ela falou assim, por que isso acontece? Porque não tem investimento. Aí ela colocou outra coisa, por que isso acontece? Quais são? Deve ser o aumento a ingresso é muito caro. Ou então, porque está muito centralizado, só nas capitais. Então, tem vários argumentos. E aí ela colocou 2. Não sei quem foi que escreveu. Assim, o assim é conclusivo. Assim, ou portanto. Então, assim sendo, com isso, dessa forma também é conclusivo. Desse modo também é conclusivo. Tendo em vista a importância desse lazer, ele deve ser esse acesso democratizado a partir da resolução de tais entraves. Então, ela colocou o quê? Ela disse que isso que ela citou aqui foi problemas, foi entraves. Então, ela disse que isso só vai acontecer quando esses problemas que ela mencionou for resolvido. Então, vamos desmistificar essa introdução. Contextualiza a tua introdução, arruma um repertório, algo que você lembrou que está ligado com esse tema, com esse problema, que já aconteceu no passado, então é uma alusão histórica. Acontece no presente, então pode ser um dado, foi apontado em alguma pesquisa ou na mídia.
E aí você se posiciona. Realmente, isso foi para o bem do país, do mundo. Mas aqui no Brasil, não está acontecendo assim. Então, realmente, isso não está acontecendo aqui por causa disso e disso. Ou então, isso acontece. Por isso, vemos tal coisa acontecendo, tal coisa acontecendo. Ou seja, vai falar já dos impactos. Aí, o que a pessoa continuou fazendo? Sob esse viés, ou seja, confirmando o que ela disse anteriormente. Sobre esse ponto de vista que eu acabei de falar, pode-se apontar em poucas verbas direcionadas à construção e à manutenção de cinemas. Então, se ela disse que tinha falta de investimento, então ela começa a falar, o que está acontecendo? Poucas verbas direcionadas à construção e manutenção do cinema, especialmente nas pequenas cidades brasileiras. Gente, isso aqui estava no texto motivador. O texto motivador ele vai te dar um norte também. Só que você não coloca o trecho que está lá no texto na sua redação. Você comenta. Realmente é constatado que não tem esse investimento. Por quê? Porque só tem nas grandes cidades, não tem nas pequenas cidades. Então, é um raciocínio lógico, tá entendendo? Por isso que ele fala, você lê a proposta e compreende a proposta. Um problema, eu estou te dando alguns nortes, o texto motivador te dá um norte. Então, o que ela foi? Ela foi esperta. Realmente isso não acontece. Especialmente nas pequenas cidades brasileiras, como uma das causas desse problema. Acerca disso, sabe-se que boa parte da população que vive nas áreas rurais e suburbanas sofre com a falta de acesso. Se não tem nas cidades pequenas, o que acontece? Quais são as consequências? Boa parte da população sofre com a falta de acessibilidade. Isso aqui é muito simples, assim, muito lógico de você pensar na hora. Você tem que ter calma. Nada ai, eu tenho que acertar nessa redação, eu tenho que tirar 1000. Vai tirar 0. Tem que pensar assim, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí, se deu certo, se deu, se não deu certo. E faz a tua redação. De boa. Aí vai dar certo. Prova dessa realidade é o filme Cine Hollywood. Ela cita um filme. Prova disso é o filme lançado no Brasil, o qual mostra a dificuldade das pessoas que habitam no interior em assistir a primeira obra na cidade. O cenário esse que ela acabou de explicar. Também é observado fora da ficção. Ela compara o dado com a realidade. Ela usa o dado para sustentar aquilo que ela disse, que o cinema não tem investimento. Tá, resumindo, como que você vai desenvolver o seu texto? Você apontou um problema, você apontou a causa desse problema, que é o tema. Você vai dizer como que isso acontece. Você vai usar um dado para poder relacionar com isso que você está falando. Por quê? Porque senão a pessoa vai falar assim, você tirou isso da sua cabeça, não foi? Não, mas isso acontece, então prova. Aí você tem que colocar um dado, seja um filme, seja uma citação, seja citando algum filósofo, seja um especialista, seja um jornal, um dado, tem que ser comprovado, não pode ser inventado. Eles vão pesquisar essa informação. O cenário observado fora da ficção, visto que é usado para explicar. Visto que, por quê, pois, por causa de poucos investimentos. Visto que, por causa de poucos investimentos, indivíduos das regiões pobres do país possuem mínima ou nenhuma interação com essa forma de lazer. Então, ela coloca o problema, ela diz que isso acontece também na ficção e diz que também na realidade é parecido com o cinema. Realmente, a gente pode constatar isso, que muitos filmes abordam realidades que a gente já vê. Então, tem filme até de ficção científica que já aborda realidades, e você já pode usar. Eu vou já dar dica de repertório que você vai se tranquilizar. Por quê? Eu descobri que a falta de criatividade, ela atrapalha você de construir seu texto. Quando é que eu não consigo ter criatividade? Eu não tenho muito conhecimento daquilo que eu quero fazer. Então, quando você for munido de repertórios, você vai construir qualquer redação. Aí tem mais aqui, né? Ademais, nota-se ainda uma intensa elitização dos cinemas. Isso aqui já é o outro argumento que ela colocou lá. Por quanto o preço cobrado é muito alto. Olha só aqui, ó. Já é o outro, ó. Pelo alto custo cobrado, é o argumento 1 aqui.
Eu estou colocando aqui porque eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Aqui é o argumento 2. Então, cada argumento você vai colocar num parágrafo. Você vai mencionar eles aqui. Isso aqui é uma estrutura, tá? Toda redação tem essa estrutura. Contextualização, tese, argumentos. Contextualização, tese, argumentos. Aí, primeiro desenvolvimento do argumento 1, que é o problema, que é a causa do problema. Segundo argumento, vai vir para a o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, no caso aqui, ó. É que já é o argumento 2. Ela vai desenvolver. Note-se ainda, ademais, ela está continuando, ela continua. O ademais serve para linkar esse segundo desenvolvimento ao primeiro, que é esse aqui, ó. E sob esse viés, ele está linkando ao que foi dito na introdução. Isso aqui é uma progressão textual. Você tem que começar os seus parágrafos com algum operador argumentativo, que isso aí está embasado lá na competência 4. Soube usar os operadores argumentativos para estar envolvido aí a coesão e a coerência. Tá? E a coesão e a coerência avaliado é o uso correto desses operadores de forma que eu consigo ler, entender e progredir na minha leitura. Entender que você está fazendo uma comparação, porque você usou um elemento comparativo. Entender que você está concluindo, porque você usou um elemento conclusivo. Entender que você está contra-argumentando, porque você está usando um de adversidade. Entender que você está explicando, porque você usou um de explicação. Eu tenho uma lista desses todinhos também. Vamos lá. Já está terminando. Está terminando, hein? Vamos lá. Então, gente, eu não vou me alongar aqui nisso. Você pode ver depois. Ó, aí aqui ela coloca, né, o que limita a ida nos filmes é porque é muito caro. Sobre isso, percebe-se como a busca do portal Lazer aumentou de acordo com os dados do site Meio e Mensagem. Isso aqui, gente, esse dado foi retirado do texto motivador. Então, muito cuidado. Você pode usar alguma coisa do texto motivador, muito pouco mesmo. Porque se for comprovado cópia do trecho, vai ser desconsiderado essas linhas que você usou. Se ele implicar na estrutura da sua argumentação, você vai perder ponto aí na competência 2, tá? Na competência 2. 2 e 3. 2 e 3 perde. Vai perder ponto, não vai zerar, vai só perder ponto. Ela viu que lá estava dizendo aquilo, ela falou assim, realmente, comprovado aqui que aumentou. Mas elas estão visando só o lucro, em detrimento da diversão e interação pública. Isso ocorre, segundo o pensador Karl Marx, graças à busca excessiva por capital, que é o dinheiro, tornando o cinema apenas um lugar lucrativo. Aí ela usa uma citação de um pensador. Desse modo, conclusiva, ela conclui agora, ela fecha essa argumentação, a democratização do acesso aos locais torna-se distante da realidade vivida. Então, ela sempre retoma o tema. Gente, toda vez que você terminar esses 2 parágrafos da argumentação, você fecha essa ideia que você estava argumentando, frisa o problema, que é o tema. Frisa novamente o tema. E vai ver que você está amarrando essa sua argumentação ao tema, senão fica tudo solto. Tá? Isso é um problema no texto. Dados e argumentos soltos, muito problema. E aí nós temos aqui a conclusão, que eu vou pular, depois a gente fala sobre a conclusão. Vamos para a introdução. Alguém tem alguma pergunta? Como construir a introdução? Então, a gente já viu essa primeira aqui. Vamos ver essa segunda. Cadê? Vamos ver esse aqui, ó. Aqui é uma outra conclusão. A gente vai trabalhar agora coesão e coerência. Bora. O advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu maior acesso à informação. No entanto, o que a gente trabalha sobre a coesão e a coerência? Foi o que eu acabei de falar para vocês. A coesão e a coerência vai ser avaliado o uso dos operadores argumentativos, que são os conectivos, e se eles estão dando sentido para o que você está falando. Por exemplo, a intenção dessa pessoa era contra-argumentar, ou seja, dizer algo que era oposto ao que tinha dito anteriormente. Então, ela colocou no entanto. Podia ser no entanto, porém, entretanto, todavia. Então, sob diferente viés. Tá? O advento da internet possibilitou o avanço.
No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Apesar, aqui é uma explicação. Apesar dos esforços, uma explicação ou uma causa que ele está apontando. O apesar de que, visto que, por quanto, pode usar tanto para indicar uma causa ou para colocar uma explicação. Apesar dos esforços para coibir essa prática, né, de vender os dados, o combate à manipulação de usuários por meio do controle de dados representa um enorme desafio. Apesar de todos os nossos esforços, ainda está sendo difícil. Então, logo, portanto, dessa forma, dessa maneira, conclusivo, tá bom? Sempre é conclusivo. Então, concluo que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Aí, ó, mais uma vez comprovando para vocês, os argumentos, aqui é o 1 e aqui é o 2. Os argumentos são as causas ou as consequências que causam o problema, que é apontado no tema. Então, o tema é um problema e você vai argumentar colocando duas causas, porque acontece esse problema, ou duas consequências. Ou você pode colocar no primeiro argumento uma causa, você pode colocar no segundo argumento uma consequência, e aí, de qualquer forma, você vai discorrer, sem problema nenhum. É aí que está a chave. Por quê? Porque todo mundo só começa a escrever e sai desembestado. Se você não souber fazer essa introdução aqui, que é contextualizar. Vamos colocar aqui a contextualização. Contextualizar. Se você não souber se posicionar, não deixar bem claro os seus dois argumentos, o restante do seu texto vai de ladeira abaixo. E é aí que todo mundo peca. Ah, mas eu escrevi bem, me esforcei, coloquei vários dados. Não teve um projeto de texto. É aí que eles olham se a pessoa fez o projeto de texto. Como ele organizou as ideias. Alguém colocou lá na pesquisa, eu não sei organizar as minhas ideias. E nessa maneira, é tudo calculado. Primeiro eu começo com uma citação, com um dado, com um contexto histórico. Depois eu me posiciono. Depois eu cito os problemas. Sempre colocando aqui coerência, ou seja, sabendo usar os argumentos, ou os conectivos, porque se eu colocar um conectivo errado, todo o sentido vai se perder. Aí a pessoa, essa menina não está falando coisa com coisa, não. Tá faltando coerência aqui, não soube usar os conectivos, vai perder ponto. Isso aí impede a pessoa de receber acima de 80 na competência 3 e acima de 80 na competência 4. Então, perde ponto nas duas competências. Olha só o tanto de ponto que essa pessoa perde. Muito ponto. Por isso que as pessoas só tiram 500, 500, 500, porque perde muito ponto. Ó, o primeiro parágrafo foi a contraposição de ideias, né? Como é que ela organizou o primeiro? Ela resolveu contrapor as ideias, aquilo que ela citou com aquilo que ela constata na realidade. E agora nós vamos para o segundo parágrafo, que é esse aqui. Em primeiro lugar, é a continuação. Em primeiro lugar, então você pode começar o parágrafo por enumeração, em primeiro lugar, em segundo lugar, sobre esse viés. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais. Aí ela retomou aqui o quê? A negligência por parte do governo. Ela está começando a desenvolver o primeiro argumento. Inicia a enumeração, retoma o primeiro argumento, em seguida sustenta o argumento de autoridade e continua com as causas ou a explicação. Olha só. Em primeiro lugar, para combater a manipulação. Segundo, toda vez que você usar segundo, conforme, é a conformidade, você está citando alguém. Segundo, conforme, você insere para usar uma citação ou um argumento de autoridade, que é quando você usa um especialista. Vamos lá. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, aqui já ela contrapõe. Entretanto, isso não ocorre no Brasil. Por quê? O devido a é explicativo. Devido à falta de atuação das autoridades, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais que empresários desejam direcionar suas propagandas. Dessa forma, está concluindo o que ela disse. Dessa forma,
a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçado. Ela retoma o que foi dito no texto, no tema, porque o tema diz que as pessoas manipulam o comportamento do usuário com os dados que eles acessam. Então, ela diz que, dessa maneira aqui, como não tem fiscalização no Brasil, as grandes empresas estão livres para agir. Com isso, os consumidores são influenciados. Vendo como é que é um raciocínio lógico? Se não tem fiscalização, eles tacam o pau. Tacando o pau, a população está exposta. Então, a forma de pensar é bem simples. Vamos concluir aqui logo. Ela continua, ela agora elenca o terceiro parágrafo com o segundo. Outro sim, ou então, ademais, são conectores de adição. Você está adicionando a segunda ideia. Você sempre tem que começar cada parágrafo elencando ao anterior. Outra coisa também que eu quero dizer, como se ela estivesse dizendo isso. Outro sim, a busca pelo ganho pessoal acima de tudo, que ela disse lá no problema, que era o lucro, né? O lucro exacerbado, os altos preços. Ó, sequencia o desenvolvimento de adição, isso leva a uma progressão textual, dá coerência ao texto. O argumento de autoridade ou citação para sustentar o segundo argumento. Então, ela também usa novamente aqui um argumento de autoridade ou uma citação. De acordo com o pensamento marxista, priorizar o bem pessoal em detrimento do coletivo gera inúmeras dificuldades para a sociedade. Ela continua falando, desse modo, a união da sociedade é essencial para garantir o bem-estar coletivo e combater o controle de dados e a manipulação do comportamento por meio digital. Gente, eu acho que está ficando bem claro para você que toda a redação está parecida. Como é que eu faço? Introdução, coloco o dado. Uso os conectores ou para contrapor ou para concordar. Concluo com os meus dois argumentos, que são o quê? As causas do problema. Segundo parágrafo, começa a desenvolver o primeiro argumento. Eu começo apontando o argumento que eu coloquei, coloco um dado, que pode ser uma citação, uma alusão histórica, uma comparação, uma explicação, e muitas outras. Eu explico isso em relação com o tema, concluo. Sempre tem que ter a conclusão. Desse modo, dessa forma. Conclusão. Infere-se, portanto, o portanto é conclusivo, ou seja, entende-se, então, com tudo isso, né, o infere-se é isso. Percebo, então, que assegurar a privacidade e a liberdade de escolha na internet é um grande desafio no Brasil. Ela retoma o tema e diz que isso é um problema mesmo, um grande desafio. Sendo assim, conclusivo também, sendo assim, portanto, dessa forma, logo, o governo federal, como instância máxima, só que não vamos falar de desenvolvimento, de conclusão mais para frente. Vocês podem voltar aqui, tá? Poder ver isso melhor. Vou disponibilizar o PDF. É notado a coesão intraparágrafo e interparágrafo. O que significa isso? Temos os conectivos que ligam um parágrafo ao outro, em primeiro lugar, em segundo lugar, outro sim, portanto. Tenho também os que conectam as ideias dentro. No entanto, o inter. No entanto, apesar de, aqui é apesar de, então, segundo, entretanto, devido a, dessa forma, de acordo, desse modo, portanto, assim sendo. Além disso, o além disso também é de adição. Eu falei algo, eu falei que o governo é responsável, mas além disso, a sociedade também é responsável. Eu tenho o para quê, que é conclusivo, finalidade, aponta uma finalidade, para quê, a fim de, confito de, objetivo de. Então, é notada a coesão. Com isso, eu também consigo entender as ideias dela. Coerência. A conclusão mais na frente, que a gente vai trabalhar. Olha só, já mudando de assunto, que a que é correndo. Cuidado e evite repetição, senão você vai ser penalizado na competência 4. Evite repetição. Olha esse exemplo. Primeiro, ela copiou do texto motivador. Os gigantes da internet são basicamente, isso aqui estava lá no texto motivador, vai ser penalizado. Internet. Cuidado para você toda hora não ficar citando as palavras. Usa um sinônimo. Troca pelo hiperônimo, hipônimo. Veja um pouco mais sobre isso.
informações falsas, fonte, pode, porém. Por isso que você tem que saber quais são os operadores argumentativos de oposição, de adição, de conclusão, para você usar outros, não ficar só dessa forma. Então. Por quê? Entretanto. Entendeu? Você ir mesclando, senão vai acabar perdendo ponto na competência 4, como nós estamos vendo aqui. Olha lá. Vamos para repertório, já estamos finalizando. É importante que não é só você sair citando tudo que você quiser. Se você não soubesse o que citar, você vai perder ponto também na competência 2 por causa do repertório. Você, ai meu Deus, eu não sei de nada, estou no branco na minha cabeça. Calma, eu vou dar uma dica super fácil. Primeiro, o seu repertório que você vai usar, que são os dados, as exemplificações, as citações, tem que ser legitimado. O que é? Tem que constar nas áreas do conhecimento. Filosofia, língua portuguesa, literatura, história, geografia, outros conhecimentos afora que são comprovados. Filósofos, artistas, filmes, músicas, poemas, séries, livros, entendeu? Tem que ser legitimado. Tem que ser pertinente. Então, não é só sair citando qualquer um. Tem que ser um que está relacionado ao tema. Não é só sair também colocando e tendo relação com o tema. Também tem que ser produtivo. Como é que é isso, meu Deus? Legitimado, respaldado pela área do conhecimento, pertinente, relacionado ao tema, produtivo, atrelado à discussão. Além de você citar ele, você tem que explicar ele e dizer que isso tem relação com o problema que você apontou. Vou já mostrar um exemplo. Qual é a função do repertório no texto? Na introdução, ele visa apresentar o tema. Então, aquela citação que você coloca lá no início, aquele filme, é o seu repertório. Ele visa somente apresentar o tema, ele não visa defender nenhuma ideia, é só apresentar o tema. Contextualizar, fazer uma alusão histórica, ou seja, contar o que aconteceu no passado e comparar com o que acontece hoje. Contar o que aconteceu no filme e contar com o que acontece na realidade. Contar o que aconteceu no livro e contar como acontece no Brasil. Isso aí são citações. Repertório. No desenvolvimento, visa respaldar o argumento. Aí agora você vai colocar ele para provar que o que você está falando é verdade. Tá bom? Continuação. Repertório baseado no texto motivador. Olha só, não ganha acima de 80, de 80 para baixo. Primeiro, ela colocou aqui o título, mesmo o nome do tema. Não adiantou de nada, só perdeu 2 linhas. Ela colocou no sistema, copiou tudo do texto motivador. Onde está grifada a cópia do texto motivador. No sistema da internet, que eu estou ajudando a transferir, blá, blá, blá. Não vou perder tempo aqui. Vai perder ponto aqui grande. O que é o repertório não legitimado? É quando a pessoa faz uma citação que não está comprovada cientificamente. Ou a internet é uma tecnologia que integra todo mundo, aproximando e ajudando no crescimento de diversas áreas e países. Mas isso é verdade. Mas cadê um dado? Onde é que está isso escrito? Em que site? No site do INEP? Em que pesquisa? Em que livro que está escrito isso? Isso aqui é senso comum. A gente tem muito conhecimento, mas a gente tem que citar um dado. Não sai só falando, mas é verdade, mas o cachorro é bonito, é verdade, mas não está comprovado cientificamente. Bom, repertório legitimado, mas não pertinente ao tema. A pessoa colocou um repertório que é reconhecido, mas não está linkado com o tema, não ganha acima de 120 na competência 2. Olha isso aqui. Desse modo, o governo deve investir, erro aqui de pontuação, erro aqui de ortográfico, né? Pontualmente, olha só essa translineação e separação silábica aqui, né? Isso é assim, ó. Desse modo, beleza, vírgula, o governo deve investir pontualmente na educação da sociedade. E pontualmente, nesse caso, a vírgula tem que ser depois do E. E pontualmente nos jovens, acerca do perigo de se usar a internet sem conhecê-la. E também, a vírgula depois do E, promover campanhas que alertem sobre a manipulação do usuário ao acessar as páginas. Segundo Platão,
o importante não é apenas viver, mas viver bem. Terminou a redação. Isso aqui é uma conclusão. Primeiro, nunca usar a citação no fim do parágrafo, nem que seja no desenvolvimento. Nunca usar no fim. Por quê? Porque ele não vai ser produtivo. Não vai se aproveitar para nada. Por quê? Porque você não vai seguir explicando ele e comparando com a sua argumentação. Você tem que colocar ele aqui, ó, na terceira linha em diante, porque primeiro você contextualizou, você frisou o seu argumento, você coloca na terceira linha a citação, depois você relaciona e conclui. Colocou no final, fica improdutivo porque não está explicando. Esse aqui, ele tá não pertinente. Por quê? Porque é verdade que o Platão ele é reconhecido, só que esse viver e viver bem está muito desconectado do tema. Porque, o que está relacionado mesmo aí à manipulação do usuário e o controle de dados? Não está relacionado, não tem nada a ver. Não está pertinente ao tema. Não adiantou usar essa citação. Repertório legitimado pertinente ao tema e sem uso produtivo. Beleza. É a mesma coisa que eu falei agora. Ela pega, cita uma passagem de um livro, do José Saramago, que estava todo mundo cego, que só uma mulher via e ela ajudava as pessoas a sair da cegueira lá. Aí ela diz que na internet, colocou aqui, assim, deve haver um certo limite quanto ao uso da internet, tendo em vista a busca por informações, diversão e fora dela. Não conseguiu relacionar a questão da cegueira da pessoa com a realidade invisível que coloca na internet. Se ela conseguisse relacionar isso aí, ia ser produtivo. Por quê? Porque o repertório já é legitimado, já está pertinente ao tema, a gente consegue ver que ele tem uma ligação com esse tema, só que ela não conseguiu explicar, unir como que na internet funciona, que está parecido com o livro. Isso ela não colocou, ela só colocou e depois citou o posicionamento dela. Deve haver um certo limite quanto ao uso. No filme, o que foi no livro, o que foi que aconteceu? Cuidado, quando você colocar um dado, elenca ele com a tua discussão, explica ele. Igual a menina colocou, que no filme estava acontecendo tal coisa, e na realidade era a mesma coisa, porque as pessoas também não estavam conseguindo acessar o cinema. E no filme as pessoas também não conseguiam, porque era precário. Ela conseguiu usar de modo produtivo. Olha aqui agora uma citação, um repertório legitimado, pertinente ao tema, com uso produtivo. Está acabando. Skinner, em sua teoria conhecida como behaviorismo radical ou teoria comportamental, cita que os seres humanos agem de acordo com as suas vivências. Ou seja, estamos em constante modificação desde o momento que nascemos até nossa morte. Levando isso em consideração, ele está puxando para a discussão, citação. Empresas utilizam de pessoas e algoritmos para modelar nossa maneira de ver o mundo e pensar, buscando o alto benefício destas no comércio mundial. Então, ele conseguiu relacionar a citação dele com o argumento dele, a questão do comportamento, trouxe isso para o tema. Essa redação aqui, ela relevou 200 pontos, só enquanto, né, vai ser analisado os outros, só aí nessa segunda competência ela já levou 200 pontos, só porque ele fez isso. Tem aqui a explicação aqui embaixo. Vamos pular. Terminando, aqui é o último tópico. Faça uma lista de como construir repertório legitimado e pertinente, e para você usar de modo produtivo. Faça uma lista agora mesmo. Até no dia do seu Enem você vai conseguir. Por quê? Porque não é de 100 repertório que você vai ter que construir. Eu sugiro que você construa pelo menos 2 repertórios de cada coisa. Escolha pelo menos 2 filmes para você citar, 2 séries, 2 músicas, 2 livros, 2 histórias, 2 citações, 2 argumentos de autoridade, obra de arte, evento histórico, geográfico, etc. Escreve isso no teu caderninho. Todo dia você vai lá e olha. Por quê? Porque dependendo do tema que cair, você vai lembrar. Eita, eu anotei um filme que tinha a ver com esse tema. Eita, eu anotei uma citação que tem a ver com esse tema. Você vai lembrar. Agora, se você só ler, assistir, e não tiver a sua anotação para você olhar todo dia,
Você vai esquecer, nem que você veja 1000 filmes e leia 1000 livros, você vai esquecer tudo, na hora vai dar o branco. Só colocar aqui meu computador para carregar. Aí, também não basta só sair anotando o repertório. Você tem que fazer um estudo dirigido. O que eu sugiro? Estudar por eixos temáticos. Geralmente, os temas são de ordem social, científica, cultural e política. Então, você fique atento. Ou vai falar sobre coisa social, ou vai falar sobre alguma coisa científica, cultural ou política. Então, fique atento. Aí, eu coloquei aqui alguns eixos. Você coloca 2 de cada. Seleciona 2 repertórios para cada. O primeiro eixo, saúde. Saúde é o assunto, é o amplo. Aí você pode estudar o quê em relação à saúde? Você pode fazer uma leitura sobre anorexia, gravidez na adolescência, pandemia, alguma coisa sobre descaso no atendimento ao público, público de saúde, transplante ou tráfico de órgãos, transtornos mentais. Se bem que a questão dos transtornos mentais caiu ano passado, então eu acho que não vai se repetir assunto talvez relacionado à saúde. Talvez não vai cair, porque caiu ano passado. Olha lá, 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Meio ambiente é outro eixo, sustentabilidade. Esse eu acho que pode cair, porque até na Agenda 2030 e também no encontro lá da ONU, eles vão tratar desse assunto esse ano, o ano que vem, uma coisa assim. Então, você faz uma leitura aí sobre alguma coisa sobre desmatamento, garimpo legal, produção de áreas indígenas, agronegócio, descarte legal. Faz resumos. Puxa, eu li uma matéria sobre desmatamento. Faz um resumo com as suas próprias palavras. Eu vi no G1 desmatamento na Amazônia por causa disso e disso e disso. Nem que seja um parágrafo de 3 linhas. Assisti um filme tal, aborda isso, isso e isso. Ponto. Por quê? Porque ao menos essa anotação vai fazer você lembrar do filme, vai fazer você lembrar da temática, e na hora você vai usar como repertório. Então, você tem que ter seu caderno de anotação. Aí, olha só, 2008 que caiu. O último tema sobre isso, 2001. Então, faz tempo. Eu acho talvez que caia alguma coisa sobre isso. Outro eixo, educação. Lê um pouco sobre alfabetização, ou então exclusão e inclusão, ou direitos da pessoa com deficiência, ou surdos, ou educação online, ou ambiente virtual, ou impacto de alguma coisa nos estudos aí, né? Evasão escolar, que aconteceu muito, né? Eu vi muito lá no site do INEP que estão falando muito sobre educação infantil, alfabetização, não sei, faz uma leiturinha básica sobre isso, pelo menos para você ter uma noção por que está acontecendo isso. A última vez que caiu foi em 2017, Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Fazer cultura e comportamento, acesso ao lazer, liberdade religiosa, privacidade, compras, consumo. 2019 caiu, 2018, 2014. Está aí, para vocês verem que é por eixos. Não fica estudando qualquer coisa, estuda focado. Eixo segurança, violência contra a mulher, feminicídio, pedofilia, tráfico de pessoas, tráfico e maltrato de animais, tráfico de drogas, aliciamento. Alguma coisa que você puder ler, fazer um resuminho de 3 folhas, de 3 parágrafos, 3 linhas, sobre cada um desses microtemas, já vai ter na sua cabeça algo que você leu. Todo dia você lê no seu caderninho. Isso, daqui para a redação, você vai ficar bom. A última vez que caiu foi em 2015, já tem 5 anos, talvez caia alguma coisa. Cidadania, direitos e deveres, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, direitos dos idosos, minorias étnico-raciais, discriminação, pessoas com deficiência, liberdade, etc. Pode cair também alguma coisa sobre isso. Lê um pouco sobre cada coisa, faz um resuminho de 3 linhas. Coloca onde você leu. Foi na Constituição? Foi num site? Foi que blog? Citar, no site tal, no site tal, fala-se sobre isso e isso. As pesquisas no site do IBGE apontam tal coisa assim. Você anota a fonte. Linguagem, comunicação e tecnologias. Perguntar alguma coisa sobre variação linguística, importância da liberdade de imprensa e expressão, uso das tecnologias para a disseminação das informações, riscos ligados à exposição ao ambiente virtual, que caiu em 2018. Como construir uma proposta de intervenção consistente? Como eu falei para vocês, era um aulão assim mesmo bem
resumido, viu? Porque não, só se a gente tivesse um mês para a gente estudar tudo isso detalhado. Mas aqui, quando eu entregar para vocês o PDF, você colocar em prática, porque agora você vai ter que colocar em prática, construir em primeiro lugar o seu repertório, todo dia você escreve alguma coisa. Não é que você vai assistir um filme só por diversão, anota ele, anota o nome dele, anota a temática que ele está abordando, anota que vai dar certo. Assistiu televisão, o que você viu lá? Assiste um caderninho na mão. Aí, você vai fazer o quê? Construir a sua primeira redação. Aí, pelo menos construindo 2 por semana ou 3, está ótimo. Porém, tenha em mente que é necessário trabalhar bem essa proposta. Agora, vamos para a conclusão, gente, para terminar. Para isso, você deve responder as seguintes perguntas. Como que eu faço a minha conclusão? Eu tenho que saber que ela precisa responder ela precisa atender a 4 itens, ou responder a 4 perguntas. Por exemplo, o que é a proposta? O que eu quero para o problema? Lembrando que a sua conclusão é uma solução para o problema que você apontou relacionado ao tema, ao problema geral. O que é? Quem que vai ser responsabilizado para colocar isso em prática? Quando ou como que isso vai acontecer? E qual é o impacto disso, o resultado ou o detalhamento que a gente fala? Primeira coisa, são os agentes. Eu tenho que saber quem é. Eu não posso fazer assim, a sociedade, sendo que não é a sociedade que vai ter que fazer isso. O governo federal, sendo que isso é de competência do prefeito. É as ONGs, sendo que isso é de competência do governo. É a escola, sendo que isso é de competência da mídia. Entendeu? Então, você vai ter que entender quem é a competência. O que está na alçada do governo, que você pode ver na Constituição, lá tem tudo. Competência dos prefeitos, competência dos governadores, competência dos presidentes, competência dos municípios, tem tudo de lá. Organização, as ONGs existem, gente, para ajudar o governo, vocês sabiam disso? Tudo que é defasado, que apresenta falha no trabalho do governo, no serviço público, aí vem a ONG reparando, vem a ONG fornecendo, vem a ONG fazendo mutirão, fazendo campanhas, tudo são as ONGs. Mídia, imprensa, às vezes é a imprensa que vai ter que fazer alguma coisa, indivíduo ou iniciativa privada, família, escola, sociedade, aí entra a sociedade. Nunca fazer uma proposta de intervenção vaga e que não seja tão concreta. Por exemplo, as pessoas têm que se conscientizar. Gente, acaba com esse negócio, não tem nada disso. Tem que ter uma coisa mais palpável. Não precisa decorar os 7 agentes, só tem que entender. Já sei quem vai fazer algo. Como que ele vai fazer? Isso precisa estar detalhado. Qual é o modo que ele vai fazer isso? E para que ele vai fazer isso? Eu tenho que deixar detalhado na minha conclusão. Para quê? Aí eu vou mostrar logo um exemplo para vocês. A legenda é essa aqui, ó. O verde é a retomada do tema, o amarelo é quem, o que ele vai fazer, com a finalidade. Então, vamos ver. Infere-se, portanto, que assegurar a privacidade e a liberdade de escolha na internet essa é uma conclusão. Está terminando já. Infere-se, portanto, que assegurar a privacidade e a escolha de liberdade na internet é um grande desafio no Brasil. Ele está retomando aqui o tema, acho que é o verde, se não me engano. Sendo assim, o governo federal, quem? O amarelo, o governo federal. Quem que vai fazer isso? Por que é o governo federal, gente? Porque a gente viu, quando ela colocou isso aqui lá na redação que a gente estava lendo, a gente viu que ela disse que era falta de investimento do governo. Então, por isso que se é o governo que não está investindo, então quem tem que agir? O governo federal. Então, preste bem atenção quando você elencar um problema, para você entender quem que é responsável por aquele problema está acontecendo ou que pode sanar aquele problema. O governo federal, ela explica, né, como instância máxima administrativa executiva, o que ele tem que fazer? O quê? Tem que responder a pergunta o quê? Deve atuar em favor da população. Deixa eu ver qual é a cor desse aqui. O quê? O rosa. Deve atuar em favor da população. Como? Como não? Por meio de quê? É o como. Como que ele deve fazer isso? Como que ele vai atuar? Através da criação de leis que proíbam a venda de dados de usuários.
Como que ele vai fazer? Por meio de leis. Então, eu tenho que entender quem é que é o legislador. Na verdade, o legislador... Esqueci qual é a cor. Na verdade, o legislador é o azul. O Congresso é o legislativo. Tá? O Congresso, os deputados também votam em medidas, eles que fazem a lei. Então, ela podia também ser até mais específica, porque não é o presidente que cria as leis, é o Congresso, o Senado. Ó, meios como quem? O governo. O quê? Atuar em favor da população. Como? Através da criação de leis que proíbam a venda de dados de usuários. É possível isso? Sim, é possível. Então, essa proposta ela tem que ser concreta e viável, ela tem que ser possível de colocar em prática. E qual é o propósito? Está aqui. Tem que ter um propósito. Qual é o meu objetivo, então, de fazer isso? Está aqui. Um propósito, ou a fim de que, com a finalidade de que as empresas que utilizam essa prática sejam punidas e a privacidade do usuário seja assegurada. Então, é esse que é o detalhamento que eles pedem lá. Olha, uma proposta de intervenção detalhada e concreta. Concreta, posso colocar em prática, pode ser, pode acontecer. Detalhada, quem vai fazer, o quê, como e objetivo. Então, gente, essa é a sequência. Se você já tivesse na sua mente, você vai poder escrever qualquer coisa. Se você tiver a sequência da introdução na sua mente, você vai começar qualquer coisa. Não precisa ter preocupação. Além disso, aí ela soma. Não é só o governo. A sociedade também. Quem? A sociedade. Como conjunto de indivíduos que compartilham os valores culturais e sociais, o que ela tem que fazer? Deve atuar em conjunto e combater a manipulação e o controle de informação. Como que ela vai fazer isso? Combater? Como que ela vai combater? Por meio de boicotes de campanhas de mobilização. Que objetivo? Para quê? Para quê também, gente, é usado para a finalidade. Para que os empresários sintam-se pressionados pela população e sejam obrigados a abandonar essa prática. Então, olha só, várias redações têm essa estrutura, as nota 1000 todas têm essa estrutura aqui. Essa aqui é uma conclusão nota 1000. Não é só seguir esse passo. Você apresentou 2 problemas, que vê que problema pode ser resolvido por quem? De quem é a competência. Se você colocou que os 2 problemas são de ordem da esfera do governo, beleza, você coloca aí, então, 2 coisas que o governo tem que fazer. De repente, tem que fazer colocar aí 2 coisas que ele tem que fazer e 2 maneiras como ele vai executar isso, 2 finalidades. Mas, se for mais de um agente, você pode detalhar isso sim, como está aqui nessa conclusão. Por isso que eu disse que a conclusão pode ter até 8 linhas, porque você vai precisar de linhas para fazer essa conclusão bem bonita. Agora vamos para... tem um outro aqui, rapidinho. Portanto, conclusão. É necessário, é mister, é imprescindível que o Ministério da Infraestrutura, em parceria com o Ministério da Cultura, o quê? Construa cinemas públicos. Como? Por meio da utilização de verbas governamentais. Para quê? A fim de atender a população que não pode pagar por esse serviço, fazendo assim com que o acesso seja democratizado, e a sociedade não fique só aí, né, no papel, que ela cita aí um autor que escreve sobre a cidadania de papel, ou seja, o cidadão só tem direito lá na Constituição, mas na realidade isso não existe, né, só no papel. Ela citou isso na argumentação dela, e agora ela retoma isso. Olha como ela usou um repertório legitimado, pertinente ao tema, e de uso produtivo, porque ela consegue colocar ele dentro da discussão. Retomando a ideia que ela já colocou. Conclusão, fatores que levam a redação, nota 0 a redação. Escrever com menos de 7 linhas. Fugir da tipologia textual, colocar receita, versos e construir em verso. Colocar a narração. Por que ele diz que é um texto em prosa? Porque não é verso, porque não é narrativo, porque não é tutorial. Ele não tem essa estrutura, tá? Então, em prosa é tudo que não é verso.
Por que é dissertativo argumentativo? Porque, além de eu argumentar e colocar minha opinião, eu também exponho fatos, exemplificações e dados. Eu também vou colocar isso. Redação que não desrespeite, não ofenda, né, a banca, não ofenda os direitos humanos, tipo, essas pessoas têm que morrer, têm que ser preso, têm que ser banido, tem que ser caçado, tem que tarará. Então, isso tudo seria os direitos humanos, porque as pessoas têm direito à liberdade de expressão, liberdade de acesso, acessibilidade. Mesmo que seja um bandido, tem direito. Apresente cópia integral do texto ou do texto da prova de redação ou do caderno de questões. Então, você vai lá na questão, lá em história, lá em literatura, e copia um dado que tem lá para colocar na sua redação, porque você ficou sem argumento, sem repertório. Se ele constatar isso, você vai levar um 0, né? Presente impropérios, desenhos, marcações, estrela, ou formas propositais de anulação. Cuidado, não faça nada, não faça nenhum título, não coloque seu nome, não coloque apelido, não coloque rubrica, não coloque coração, beijo, não coloque assim, seja o que Deus quiser. Não coloca isso na sua redação. Seja escrita predominantemente em língua estrangeira. Você pode fazer uma citação? Pode, coloca entre aspas. Cuidado com letras maiúsculas, sempre depois do ponto. No meio da frase, nunca. Senão ele vai dizer assim, essa pessoa não sabe distinguir letra maiúscula e minúscula. Vai perder ponto na primeira competência. Tudo isso aqui perde ponto na primeira competência. Seja escrito de forma legível, impossibilitando, já falei isso aqui. Pode ser letra de forma, pode ser letra feia, pode ser letra de qualquer jeito, só tem que ser legível. Gente, então, foi isso. Eu falei, era um aulãozão para tirar possíveis dúvidas. Agora eu quero saber de você. O que foi que agregou, na verdade? Alguma coisa agregou hoje? Ou você já viu que você já sabia? Ou você conseguiu alguma coisa que você... isso aqui eu aprendi agora, eu lembrei. Profe, para mim, a aula toda serviu, porque ali aquela forma de organizar a conclusão, introdução, tudo, nossa, ajudou muito. Pois é. Porque às vezes a gente só aprende, tem que fazer, mas a gente não sabe assim, o que vem depois, o que vem depois. E você pode perceber que todas as redações no caminho têm essa estrutura. Sim, eu já vi um monte de videoaula, curso, e nunca tinha visto esse modo de estrutura, sabe? Achei muito interessante e muito mais fácil. Também você não precisa gravar. A pessoa fala assim, olha, eu vou te dar, já vi gente oferecendo, te dar uma estrutura já só para você encaixar. Não vai dar certo, porque tudo que a gente decora, a gente esquece. A gente tem que entender. Você já sabe como que é, se você está mentalizado aqui, como que eu tenho que escrever, então eu já vou seguir direto. Eu sei que quando eu terminar de colocar meu argumento aqui, no primeiro desenvolvimento, eu sei que eu tenho que colocar um dado para embasar ele logo. Em seguida, eu concluo aquele raciocínio. Porque tem gente que fala, aí no final coloca o dado. Não coloca no final, porque lá não é o lugar dele. Lá ele fica improdutivo, porque ele a pessoa não discorre dele e amarra com a sua argumentação. Colocou, amarra com o dado e conclui. Então, a maneira certa de concluir dessa forma. Ele vai olhar quanto os operadores argumentativos que você usa são apropriados, se é conclusivo mesmo, se é de adversidade mesmo, se é de alusão mesmo, se falei adição, né? É de explicação. E tanto se você está amarrando e sequenciando toda essa argumentação. Poxa, ela terminou aqui nesse primeiro desenvolvimento e agora ela dá sequência, adicionando esse novo argumento aqui. E sem contar que você não pode tirar do nada um novo argumento, puxar o que colocou na introdução. Eu digo, quem não faz uma boa introdução vai de ladeira abaixo. Quando chega lá na intervenção, não sabe nem o que fazer. Eu vi muita gente falando, não sei concluir. A redação começou ótima. Aí veio despencando. Quando chegou aqui na conclusão, 2 linhas. A professora, fiquei sem ideia aqui na conclusão. Por que ficou sem ideia?
porque você não entendeu nem o que você estava escrevendo. Quando você souber que você está falando das causas desse problema e você colocou os dados que comprovam isso, você agora vai citar pessoas ou organizações que são responsáveis por fazer algo de uma maneira que solucione esse problema. O seu argumento é um problema. Um problema que causa esse outro problema que está aí dito no tema. Então, o tema é problema. Nem pensa mais tema, não fala mais tema. Fala assim, ai, bora ver qual é o problema dessa redação aqui. Ai, o que está causando mesmo esse problema? Então, quais são as consequências desse problema? Então, gente, se você olhar por essa maneira, por esse viés, sob esse olhar, você vai ver que a redação não é um bicho de sete cabeças, que você tem que manter uma inteligência emocional. Não se deixa abalar, não se deixa desesperar. Você é capaz, você estudou 1 ano, você lê, você estuda, como que você na hora vai se desesperar? Então, para com isso está só na sua cabeça. Oi, Jennifer, pode falar. Bom, então eu quero falar uma coisa para vocês. Eu vou concluir essa aula, mas eu quero dizer algo para vocês. Eu vou colocar um link aqui no grupo, esse grupo vai continuar aí, eu vou até abrir ele para alguém colocar perguntas, tirar dúvidas, fazer o que quiser. E eu estou oferecendo um desafio de 10 dias. São 5 aulas gravadas, assim, mais detalhada do que essa que eu dei, né? E cada uma desses tópicos, né? Mas tem mais do que esses aqui, dando outras dicas, tem as propostas de redação lá dentro. Boa noite, a aula foi muito boa, me ajudou a entender várias coisas, mas porque tinha bugou. Não tem problema não, vou disponibilizar lá gravado e vou deixar o grupo aberto para a pessoa fazer perguntas. Vou colocar esse desafio lá de 5 dias, já tem aula gravada lá dentro, e mais 5 encontros nossos, assim, ó, no Zoom, e aí nós vamos trabalhar mais aquele problema lá de ansiedade, de dificuldade, de outras coisas. Vou também oferecer um teste de perfil para você escolher uma profissão e agregando aquilo que você ama, para você não ser mais um aí nessa pista. Ou até mesmo que você não escolha nada, tem uma profissão agora do digital que você nem precisa ter formação superior, né? Então, vai ter teste de perfil, teste de personalidade, teste de habilidades, que aí você vai identificar aquilo que você é bom, aquilo que você gosta e encontrar com isso uma profissão que se adequa com esse seu perfil, porque aí você vai fazer aquilo que você ama. Então, nessas 3 aulas que a gente vai ter, a gente vai tirar dúvidas, vai corrigir redação ao vivo, vocês vão mandar as suas redações para mim, eu vou corrigir, vou mandar de volta, vou dar todo esse acompanhamento para vocês até o Enem, mais 5 aulas para você ver quando quiser, e aí eu tenho uma proposta, né, uma oferta para vocês. Oi? Quer falar? Uma proposta, uma oferta bem bacana, para você destravar de uma vez por todas, para você ir para dentro, e eu tenho certeza que você vai se dar bem nisso, está tudo aqui, ó, e a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso também, dentro. Então, quem estiver interessado, eu vou colocar o link lá para você ver minha proposta, e se você quiser, você já cai para dentro logo, que a gente já vai começar a primeira aula, já está lá, vai ser uma por dia, e um encontro depois dessas 5 aulas, a gente vai ter um cada dia, eu já vou colocar o link lá avisando vocês, e aí a gente vai continuar. E agora eu vou poder atender individualmente, vou poder acompanhar individualmente, passo a passo, você vai fazer a sua redação e me mandar, vai ter esse acompanhamento até você se sentir agora apto para poder fazer essa redação lá no dia 21, tá certo? Tá bom, prof. Muito obrigada por essa aula maravilhosa, viu? Ajudou muito. Eu estou muito feliz por entregar, por ajudar vocês. Vamos continuar se falando. Vou ver se eu faço uma live amanhã no meu Instagram, tá? Quem quiser o PDF dessa aula, vou fazer uma maneira diferente. Vai ter que ir lá no meu Instagram e mandar um direct para mim. É escrito Resgate Day, para me saber que é você que estava aqui nessa aula. Não fala para ninguém. Vai lá, coloca Resgate Day, que eu vou enviar para você, exclusivo, porque no grupo muita gente vai receber. Tá bom? Prof, como é teu Instagram? Tá. O meu Instagram é @SafiraMacedo8. @SafiraMacedo8. Aí você vai lá,
Manda o eu quero, ou então resgate day, que eu vou saber que é você. Vou te enviar esse material em PDF.